Vamos então dar início ao capítulo 13 de Gênesis. Nós paramos no capítulo de número 12. Se você não acompanhou até aqui, volte a alguns vídeos para que você possa acompanhar do capítulo 1 ao capítulo 12 da leitura de Gênesis. Aqui você consegue fazer o seu devocional e estudo bíblico da palavra de Deus e ainda conseguir entender contexto histórico, cultural e aprofundar no estudo e na escritura também, na palavra e no testamento. Deus deixou mais de 8.000 promessas para nós e muitas delas a gente não consegue receber porque a gente não conhece sobre ela. Então, se você ainda não leu de Gênesis, capítulo de número 1 a 12, eu te convido para, assim que finalizar Gênesis, capítulo de número 13, para que você volte e escute os demais livros de Gênesis. E se você puder também, compartilhe este devocional com mais pessoas, para que o YouTube entenda que este é um livro de valor, esse é um vídeo de valor, e compartilhe com mais pessoas. Só tem uma forma da gente conseguir entregar a mensagem e a palavra de Deus para mais pessoas, que é compartilhando. Então seja você também um evangelista, evangelizando outras pessoas, compartilhando essa leitura com mais pessoas e levando a palavra de Deus para mais pessoas. O Senhor nos fala através da palavra, dele, da leitura da Bíblia, que até que ele venha, a gente tem que ir e fazer discípulos. Então, levar a palavra dele, a escritura, a mais pessoas, para que mais pessoas conheçam o que está escrito aqui, as mais de 8.000 promessas que foram feitas para nós e que está aqui na Bíblia, e que muitas delas a gente não vive porque a gente não escuta, a gente não lê, a gente não conhece. Então, a forma de muitas vezes a palavra chegar até uma pessoa que precisa é através do ouvir. Então, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que eles possam entender e estudar um pouco mais sobre a palavra de Gênesis, capítulo de número 13. A Bíblia que eu estudo e que eu leio, e se você quiser acompanhar, é a Bíblia NVT da Editora Vida. A editora não faz tanta diferença no sentido de palavra mesmo, do conteúdo da Bíblia, faz muita diferença da diagramação, como que a Bíblia é estruturada. Mas a Bíblia NVT, ela tem várias editoras, que trazem essa nova versão transformadora, que é uma leitura um pouco mais fácil da Bíblia transferida, da Bíblia que ela é traduzida para o português, para o nosso idioma. Então vamos lá, Gênesis capítulo de número 13. A separação de Abraão e Ló. E o contexto desse livro passa cerca de 2.000 anos antes de Cristo, para que vocês possam entender o contexto histórico que a gente está. Abraão saiu do Egito e subiu para Negueb, junto com sua mulher, com Ló e com tudo que possuía. E a gente falou que nos outros capítulos, nos anteriores, que Ló ele era sobrinho de Abraão. E ele saiu do Egito com Ló e com o seu pai também, que naquele primeiro momento o pai de Abraão também saiu ali do local em que se encontravam, e eles foram para Ur dos Caldeus, que era uma região, lá em direção à terra de Canaã. E ele foi porque o seu pai, o pai de Ló, ele morreu bem no início, da jornada de Ló. Então, lá fala sobre Arã, que era o pai de Ló, e fala que ele morreu em Ur dos Caldeus. Então, tudo indica que ele morreu muito jovem. Então, que Ló não tinha um pai para poder criá-lo. E o seu avô assumiu ele como filho, trouxe ele para poder viver como filho. Neste exato momento da palavra, agora Ló já está levando ele sentido ao Egito, saindo do Egito, subindo sentido a Negueb. Abraão era muito rico e tinha muitos rebanhos, prata e ouro. Do Negueb, prosseguiram em sua jornada, acampando ao longo do caminho em direção a Betel. Por fim, armaram as tendas entre Betel e Ai, onde havia acampado anteriormente, e onde Abrão havia construído um altar. Ali, Abrão invocou o nome do Senhor outra vez. Então, aquele primeiro caminho que Abraão, a sua mulher, que aqui nesse momento não tinha filhos, Ló e o pai de Abrão tinham feito sentido ao Egito, agora eles fazem retornando sentido Negueb, e eles param em um local onde que
Abraão tinha feito um altar para o Senhor para adorar a Deus. E eles retornam então nesse caminho, mas dessa vez Abraão com uma riqueza maior, rebanhos, prata e ouro também. Ló, que viajava com Abrão, também havia enriquecido e possuíam rebanhos de ovelhas, gados e muitas tendas. Os recursos da terra, porém, não eram suficientes para poder sustentar Abrão e Ló. Lá no início de Gênesis, capítulo de número 12, Deus pede a Abrão para poder deixar seus parentes e a sua família, a família ali que era do seu pai, e seguir para o caminho que Deus mostraria. Só que, quando Deus fala para ele deixar os parentes, Abrão ainda leva consigo o seu sobrinho Ló. Então aqui, de certa forma, ele descumpre um pedido que Deus havia feito. E aqui a gente começa a perceber que a terra ela não era suficiente para poder sustentar os dois. Então, todas as vezes que a gente age descumprindo alguma coisa que Deus nos pediu, outros problemas surgirão em decorrência disso. Quando Deus dá uma ordem, a gente tem que seguir na íntegra, por menor que seja aquilo que a gente está alterando, lá na frente vai nos trazer problema. Logo, surgiram desentendimentos entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os ferezeus também viviam naquela terra. Então, além de dividir a terra entre Abrão e Ló, eles ainda tinham que estar atentos, se controlar controlar aquela terra em relação aos inimigos, aos cananeus, aos ferezeus que também viviam ali. Então, Abraão disse a Ló: que não haja conflito entre nós ou entre os nossos pastores. Afinal, somos parentes próximos. A região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que você desejar e nós nos separaremos. Se você escolher a terra da esquerda, eu ficarei com as terras da direita. Se preferir as terras da direita, eu ficarei com as terras da esquerda. Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar. A região era toda bem irrigada, como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. Isso foi antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o Vale do Jordão a leste de onde estavam, partiu para lá e se separou do seu tio Abrão. Assim, Abrão continuou na terra de Canaã. Aqui, Abrão já tinha percebido, e ele já tinha recebido também a promessa de que ele seria pai de multidões. Mas ele não tinha nenhum filho naquele momento. E que a terra que ele estava seria dele também. Mas ele estava, aquela terra ali, ela estava cheia de inimigos. Então, ele vivia ali na tensão entre a promessa que ele tinha recebido de Deus e também a realidade da vida dele. Então, apesar de ter recebido a promessa que seria pai de multidões, que teria muitas e muitas terras, ele ainda não vivia essa realidade. E ele teve que viver dessa forma durante muito tempo. Então, dessa forma, vale a pena a gente refletir que às vezes a gente recebe uma promessa e parece que nada está acontecendo. A gente escuta algo de Deus, mas parece que aquilo não tem feito sentido, porque a nossa realidade demonstra completamente ao contrário. Mas a promessa de Deus, ela vem no momento certo, ela se cumpre na hora certa, no momento certo e na hora que a gente está pronto para receber. Ló mudou suas tendas para um lugar próximo de Sodoma e se estabeleceu entre as cidades da planície. O povo dessa região, porém, era exatamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Um outro ponto que a gente precisa de entender é que Ló, ele olhou para onde os seus olhos naturais enxergavam. Então ele viu uma região irrigada, como o jardim do Senhor ou como a terra do Egito. E aqui ele não consultou a Deus o que fazer. Ele simplesmente olhou, viu com seus olhos terrenos e naturais que aquela terra talvez seria boa e diante disso fez a sua escolha. Abraão, porém, sabia que o Senhor o abençoaria em qual local ele estivesse, porque independente da terra que ele ficasse, não era aquela terra que lhe daria sustento e lhe faria prosperar, mas era a mão de Deus e as promessas que ele já tinha recebido. Por isso ele falou: Ló, escolhe a terra que você quiser, que se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda, a terra é sua, porque ele confiava no Senhor. Aqui é muito importante que a gente entenda
que tem situações, tem oportunidades que parecem boas aos nossos olhos naturais e que o nosso coração terreno, ele tendencia para poder fazer aquelas escolhas que são naturais. Então, o nosso coração, ele tendencia a gente a escolher aquilo que é mais fácil, aquilo que brilha os nossos olhos, mas mesmo que seja uma oportunidade brilhando aos nossos olhos, que a gente possa escolher a melhor terra, a gente precisa consultar o Senhor antes, porque há caminhos que parecem bons aos nossos olhos, mas o fim dele leva à destruição, que é o que a gente vai ver lá na frente, sobre a mulher de Ló, né, e Sodoma e Gomorra e tudo mais. Então, mesmo que o caminho pareça bom, consulte a Deus o que Ele tem para você, não deixe de consultá-lo. E confie na provisão dele, não confie na provisão daquilo que seus olhos podem te oferecer. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abraão: olhe até onde a sua vista alcança, em todas as direções, norte, sul, leste e oeste. Toda essa terra que você está vendo, até onde a sua vista alcança, eu dou a você e a seus descendentes com propriedade para sempre. E aqui a bênção só veio sobre Abraão, ele só recebeu aquela promessa direta e aquela bênção porque ele cumpriu aquilo que o Senhor tinha pedido lá em Gênesis capítulo de número 12, que era deixar a sua parentela. Então, há bênçãos que só vai acontecer na sua vida quando você romper com ciclos, seja ciclos familiares, seja questões, brechas que você dá. Então, obedeça aquilo que o Senhor já tem falado no seu coração e você tem negado em obedecer, porque tem bênçãos te esperando, mas tem bênçãos que são somente para você e somente quando você der aquele passo de fé, cumprindo exatamente o que Deus te falou para poder fazer. Eu lhe darei tanto os descendentes quanto o pó dessa terra, de modo que, se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar os seus descendentes. Vai e percorra a terra em todas as direções, porque eu dou a você. Então aqui Ló olhou para as circunstâncias, não consultou ao Senhor, acreditando que, como as circunstâncias eram boas, ele conseguiria ter sucesso. Então ele confiou no que viu. Abraão, diferente de Ló, não confiou nas próprias vistas, né? Abraão, ele recebe a visão e o direcionamento do Senhor. E Abraão só recebe a renovação da promessa depois que ele se separa de Ló. O quanto é importante a gente estar atento para aquilo que o Senhor tem dito sobre nós. Então, Abraão mudou seu acampamento para Hebrom e se estabeleceu junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Mamré. Ali construiu mais um altar ao Senhor. E aqui Abraão nos prova e nos mostra que por onde você for, por onde você passar, construa altares para o Senhor. E aqui talvez, Abraão construiu um altar físico com pedras, mas você não precisa construir um altar físico, que a sua vida seja um espelho de um altar para aquelas pessoas que estão à sua volta, que a sua forma de viver seja uma forma de adorar a Deus. Então, que as pessoas, quando olhar para você, olhem e falem, aquela pessoa ali tem algo diferente. E possam ver Deus se manifestando através de você, possam ver Deus na sua vida. Que a sua vida seja uma forma de adoração a Deus. Então, que você não precisa ter altares físicos, que a sua própria vida seja um altar que as pessoas possam ver e entender e enxergar o Senhor através da sua vida. Vamos orar para poder finalizar Gênesis, capítulo de número 13. Pai, muito obrigada por essa palavra, obrigada porque até aqui o Senhor tem nos conduzido, tem falado ao nosso coração, o Senhor tem guiado os nossos estudos bíblicos. Abra, Senhor, o nosso entendimento para que a gente possa compreender aquilo que o Senhor tem para nós. Desbloqueie, Senhor, a nossa língua para que a gente possa falar corretamente, falar aquilo que o Senhor tem para nós, para que a gente possa entender a Tua palavra. Seja com cada pessoa que está escutando este devocional no dia de hoje. Abençoe a vida e a família dessa pessoa e que o Senhor fale ao coração. Traga, Senhor, intimidade através do relacionamento, do ouvir a Tua palavra, do entender aquilo que o Senhor tem para nós. Para a honra e glória do Teu nome. Amém.